2 Samuel 11, versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Eu vou pedir que a igreja inteira, vamos todos nós fazer essa leitura, todo mundo junto? 1, 2, 3. Decorrido o... Pai querido, fala conosco, Deus, de maneira que só Tu podes e sabes falar, de maneira, Pai, inequívoca, e que não haja dúvida que Tu estás falando, Tu estás tratando conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Tome o seu lugar. Tchau, tchau, benção, Deus abençoe. Se espirrar, saúde. As coisas quando estão dando certo, as coisas quando funcionam, não significam que está tudo bem, embora aparentemente deu certo. Eu quero que, em nome de Jesus, você preste atenção nisso. Esse texto diz para mim e para você que há um tempo que é apresentado aqui na Bíblia, um tempo de guerra. Há um tempo de guerra. Salomão, no capítulo 13 de Eclesiastes, diz que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. A Bíblia conta para nós, apresenta para nós a tribo de Isacar, que ela era uma tribo que conhecia o tempo. Observe a sutileza nesse texto. Observe essa minúcia, essa filigrana nesse texto. Escute isso. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, vírgula, Davi é rei, Davi enviou o seu general Joabe, seus oficiais e todo o Israel. O texto começa dizendo, e a Bíblia não pode se conflitar em si mesma, diz que o tempo era tempo dos reis saírem à guerra. Não há dúvida. Mas o texto vai dizer que o rei Davi, ele terceirizou, ele não saiu. E o fato dele não ter saído, não provocou uma derrota no povo. Porque Davi foi muito hábil, muito estratégico, foi muito inteligente. Ele foi muito sábio entre aspas, aspeando, né? Ele foi muito sábio, porque ele enviou um grande combatente, um grande general. Ele enviou Joabe,
ele enviou uma tropa de elite, os oficiais, ele enviou todo Israel, e o texto vai dizer que eles, o general, o alto comando, a tropa, a infantaria, a brigada, ele vai dizer, o texto vai dizer que eles, essa mobilização bélica, eles destruíram os filhos de Amon, sitiaram a cidade de Rabá. O texto está dizendo com muita clareza que, embora Davi não tenha ido, o resultado foi bom. Embora ele não tenha ido, o resultado foi eficaz, deu certo. Mas o texto está dizendo que não era tempo dos generais saírem para a guerra. O texto não está dizendo que era tempo da tropa, dos batalhões, das brigadas saírem para a guerra. O texto diz que era tempo dos reis saírem para a guerra. Ora, o rei não foi, o rei, ele comissionou, ele terceirizou, e deu certo. E eu fico pensando quantas vezes isso tem acontecido no nosso meio, né? Irmãos, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua obrigação. E a gente olhe para um núcleo familiar. Qual é o papel da esposa, qual é o papel do esposo, qual é o papel do marido, qual é o papel da mulher, da esposa. E muitas vezes alguém não faz o seu papel, mas a coisa funciona, o outro está fazendo. Aí o outro faz o papel que foi lhe ordenado a fazer, então ele tem um duplo papel. Ele faz o papel que é parte dele fazer e acaba fazendo o papel do outro. A coisa até funciona. E quem olha de longe vai dizer assim, está tudo bem. Veja só, quando Joabe volta, quando os oficiais voltam, quando a tropa volta, o que a cidade enxerga? A cidade enxerga uma tropa que está alegre, que está feliz. Ela enxerga uma tropa que está com os louros da vitória. E pergunta e como é que foi lá? Ganhamos todas. Foi vitória, vencemos, lutamos e prendemos todo mundo, e destruímos o inimigo Amon, e tomamos a cidade de Ramá. Como dizia aquele amado nosso, agora é só vitória, agora é vitória. Eu tenho uma pergunta para mim. Jaime, você conhece o tempo que você está vivendo? Irmãos, o grande perigo desse texto é que a gente negligencia o tempo que Deus determinou para nós, para termos uma atitude certa. Então eu quero começar dizendo a seguinte coisa: nunca esteja fora do lugar no tempo que Deus determinou para você. Nunca esteja fora do teu papel no tempo que Deus determinou para você. Nunca faça isso. Ou seja, há um tempo que Deus estabeleceu para cada um aqui. Há um tempo. E o problema nosso é que a gente não discerne isso, a gente não está no lugar que devíamos estar, no tempo que é o tempo de Deus para nós ali. A gente não está, mas a coisa acontece. A coisa ela não dá errado, ela até deu certo. E a gente às vezes cruza os braços e a gente fica tranquilo. Mas o capítulo 11, talvez, eu vou fazer uma afirmação. Se a gente pudesse hoje convidar Davi, se fosse possível isso, num holograma, não sei, se pudesse pensar assim, Davi,
Vamos conversar um pouco. Botaria 2 cadeiras. Senta aqui, Davi. Deixa-me fazer uma entrevista, te fazer algumas perguntas. Alguma coisa na tua vida você gostaria de fazer diferente? Alguma coisa na tua vida, você que tem uma história tão brilhante, você enfrentou o leão, enfrentou o urso, você matou o gigante, você foi o cara. Você tocou harpa, você foi um poeta, alguma coisa na tua vida você gostaria de fazer diferente? Alguma coisa. Sabe, eu acho que eu tento adivinhar a resposta. Eu acho que ele diria assim, eu queria mudar o texto que conta a minha história, eu queria mudar isso. Capítulo 11, ele foi dividido, isso aqui não está, essa métrica não é do original. A Bíblia não foi escrita em livros e capítulos, a Bíblia é um livro, é um texto que foi sendo narrado. Para facilitar, isso foi dividido em capítulos, em versículos, mas isso não está no canon original, né, do texto que Deus trouxe para nós. Porém, vamos ficar nisso aqui. Esse capítulo 11, ele foi dividido em 27 versículos. Foi feita uma métrica, uma divisão com muito cuidado, com muito esforço dos estudiosos, né, do século passado, e chegou-se a essa divisão de 27 versículos. Olha o último versículo do capítulo 11. Coloca na tela agora. 2 Samuel. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Ponto. Agora olha isso aqui. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Se o versículo 11 não existisse, se o versículo 11, o capítulo 11, o versículo 1 não existisse, Urias não teria sido assassinado. Betseba não engravidaria de uma criança. Se o versículo 11 não tivesse acontecido, existido, Davi não teria no currículo dele essa marca. Não teria. O que eu quero que você entenda hoje é que todo dia eu devo fazer a seguinte oração a Deus: Senhor, onde eu devo estar hoje? Senhor, qual é o meu papel para hoje? Qual é Deus, o que tu espera de mim hoje? Qual foi o teu desenho na eternidade para mim hoje? Porque o que Deus tem para mim hoje, ele vai acontecer se eu estiver exatamente onde Deus espera que eu esteja. Aonde Deus espera que eu esteja. Porque o compromisso de Deus para a minha vida é apenas quando eu estou em linha e em princípio com Ele. E se eu estou fora do lugar que Deus determinou, as coisas até podem acontecer, mas não vão acontecer, porque eu deliberadamente quebrei um princípio. Eu não sei até onde você consegue receber essa palavra hoje, mas veio esse peso no meu coração, de dizer para alguém aqui, que há um tempo de Deus para cada um de nós. E se você não quer ter problema na tua vida, lute desesperadamente para nunca estar fora do lugar no tempo de Deus. Nunca.
lute desesperadamente. Lute, enfrente batalhas, enfrente guerras, mas fique no lugar que Deus desenhou para você. Porque no lugar que Deus desenhou para você, se esse lugar é o lugar que Deus desenhou e você está, o resto é com Ele. O resto é com Ele. O resto é com Ele. Davi seria morto aqui se tivesse ido para a guerra? Não, necessariamente não. E se o fosse, era porque aquele era o tempo de Deus. E como ele não morreu aqui, não era o tempo. Porém, um problema aconteceu. O texto vai dizer que, no versículo de número 2, olha o peso de estar fora do lugar. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio. Onde estão todos? Na guerra. Onde estão todos? Na guerra. E onde está o rei? O rei está numa preguiça. À tarde, ele levanta do leito. Você pense comigo a seguinte coisa: não tem ar-condicionado, a temperatura lá é uma temperatura muito, muito, muito quente. Esse moço está deitado, ele está deitado numa tarde na cama. Aí, quando ele levanta, ele ainda está naquela preguiça, e ele vai passear no terraço do Palácio Real. Onde estão todos? Onde está Joabe? Onde estão os oficiais? Estão na guerra. E onde está Davi? Deitado no ócio, no Palácio Real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Se ele tivesse lá na linha de frente, se ele tivesse com o seu grupo, ele não teria visto aquela cena. Aquela cena não seria possível lá. Aquela cena não ia acontecer lá. Eu quero pedir a Deus hoje, mais uma vez: Senhor, faz com que todos entendam. Nunca fique no lugar errado, porque há um tempo de Deus para cada um de nós. E seja sempre no lugar que Deus desenhou para você naquele dia, naquele mês, naquele tempo. Esteja sempre, porque fora do lugar você vai perder as conexões divinas. Você vai perder tudo, porque você está transferindo, você está terceirizando o teu papel. Lembra aquela passagem daquela querida rica que hospedou o profeta e que não tinha filhos, e o profeta declarou sobre ela: você vai engravidar? O texto diz que o marido dela tinha idade, nunca tinha ganhado neném até aquele momento, era impossível. Mas creu, Deus fez o milagre, nasceu a criança, um menino. E diz o texto que quando aquele menino está um rapazinho, ele vai ao campo com o pai, na colheita, lá naquele momento tão festivo. E o garoto disse para o pai que está com uma dor na cabeça. Você lembra o que o pai dele fez com aquele menino? Ele chamou um empregado e disse: leve para a mãe. Ora, quando ele terceiriza aquilo, ele perde o último momento de vida daquele filho. O empregado levou para a mãe? Levou. A mãe recebeu o filho? Recebeu. A mãe colocou o filho nos braços enquanto o filho gritava de dor? Sim. E o que aconteceu? O filho veio a óbito. O pai soube? Não. O pai viu? Não. O pai esteve presente na última hora? Não. O pai estava ali segurando na mão daquele filho? Não. Mas a mãe estava. Funcionou? Funcionou. A mãe estava, a mãe deu o último abraço, o último beijo, o último olhar. A mãe ouviu o último som. A mãe viveu tudo. E o pai? Funcionou, porque afinal de contas a mãe fez o papel dela. E o papel do pai? Deixa eu perguntar para você mais uma vez: você está no lugar certo? No tempo certo? Pastor, a coisa está funcionando, a coisa está indo, a coisa está funcionando, mas você está no lugar certo? Hoje pela manhã, conversando com alguém, diante de uma cena, e alguém disse para mim assim: o pai é muito presente,
a mãe não. Era para ser até o contrário, né? Era para a mãe ser presente e o pai não muito. Mas foi exatamente o contrário. O pai é muito presente, a mãe não. Sabe, eu não gostaria de vivenciar um quadro desse. Eu não gostaria. Qual é o meu papel? Qual é o teu papel? Qual é o tempo que eu estou vivendo? E onde Deus me quer nesse tempo? Estamos vivendo uma crise violenta. Estamos vivendo um tempo de crise. Um tempo estranho. Um tempo que tem uma grande interrogação sobre o planeta Terra, sobre todo mundo. Então, nesse tempo, nessa situação, conheça o tempo e esteja no lugar certo. Conheça o tempo, não terceirize. Por mais que funcione. Olha, ele não terceirizou com um inconsequente. Davi não mandou um fracasso e por causa da escolha errada houve derrota. Não, ele mandou a pessoa certa. Porém, a Bíblia diz, no tempo dos reis saírem para a guerra. Aí o último versículo vai dizer, isso não foi bom. Mas entre o primeiro de não ter ido e o último, que Deus disse que não foi bom, entre isso tem um adultério, tem uma mancha, tem uma mácula, tem uma mancha, uma nódoa, que nunca mais vai sair da vida dele. Tem uma criança morta, tem um marido morto, tem mentiras, tem enganos, tem uma carta que o próprio marido leva, sem saber que é a sua sentença de morte. Irmãos, olha a dureza, olha a crueldade disso. Foi feita uma carta dizendo assim, entregue ao comandante. E quando o comandante lê a carta, ele vai tomar decisão. Sabe o que estava escrito naquela carta? Coloque esse portador no lugar mais perigoso, na linha de frente. Na linha de frente. E foi isso que foi feito. E esse marido, chamado Urias, ele foi morto. Ele foi assassinado. Ele não foi morto com uma espada que Davi enfiou, mas ele foi morto numa posição que Davi o posicionou. Agora, tudo isso aconteceu por uma situação, no tempo dos reis saírem à guerra. Eu quero fazer um pedido a você, todo dia, diga a Deus, me faz discernir o tempo, e me faz, Deus, obedecer, estar no lugar que Tu tens para mim nesse tempo. Isso é muito sério, meu irmão, isso é muito sério. Porque se você não afinar isso, não alinhar isso, o fracasso vai alcançar a qualquer um. Não duvide, anote o dia de hoje, há um tempo de Deus para cada um de nós. E esse tempo de Deus, ele exige que eu esteja no lugar que Deus desenhou para mim e para você. E nesse lugar que Deus desenhou, se eu estou, aí é com Ele. Aí é com Ele. Aí vencer, aí me livrar, aí isso é com Ele. Mas eu estou no lugar certo. Porque quando eu saio desse lugar, eu prejudico a mim e eu prejudico a outras pessoas. Você lembra de Jonas? É tempo de Jonas estar em Nínive. E Jonas, ele não decide não ir, ele decide não cumprir o tempo de Deus, por N razões que ele as tem. Ele não quer ir porque ele tem motivações, ok, mas a decisão de não ir, você lembra o que aconteceu com o navio? Você lembra o que aconteceu com aquela tripulação? Você lembra o que aconteceu com aquela carga do navio? Tudo se perdeu, o prejuízo, o envolvimento que envolveu pessoas que receberiam aquilo. Será que isso fala alguma coisa contigo, comigo? Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra.
Diga para Deus hoje: Senhor, está tão difícil esse tempo, está tão complicado esse momento. Senhor, que eu esteja no lugar certo que Tu tens para mim. E qual é o lugar certo? É no quarto de oração, é lá que eu vou estar. Qual é o lugar certo que Tu tens para mim? Eu não sei, é lavando uma louça, é lá que eu vou estar. Qual é o lugar certo, Senhor? É fazendo isso, é lá que eu vou estar. Qual é o lugar certo? Senhor, eu quero estar no lugar certo, porque no lugar certo, eu sei que vai haver milagre, vai haver bênção. Você entende isso? Ah, pastor, está tudo indo, graças a Deus, pastor, a coisa está indo. Não é que a coisa está indo, não interessa se está indo ou não. O que interessa é se eu estou no lugar certo. Se eu estou nesse lugar certo, Deus vai dizer: a minha bênção está aí. Diz o texto que ali o Senhor ordena a sua bênção. Eu quero pedir a Deus hoje, eu quero que você compreenda isso. Quando o povo de Deus saiu, atravessou o Mar Vermelho, a primeira batalha chama-se Refidim. E esse texto de Refidim, irmãos, toda vez que eu leio, eu sou impactado, porque ali tem um princípio de Deus para mim e para a tua vida hoje. Um princípio de Deus. O texto diz que Israel foi atacado pelos amalequitas. Capítulo 17 de Êxodo. Você já ouviu esse texto? Coloque na tela. Aí esse texto ele diz para mim, irmãos, que cada um tem um papel específico. Escute isso: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para beber. Ora, acampado em Refidim, não tem água, porém, é o lugar que Deus decidiu e o tempo que Deus decidiu. Não tem água, mas é o lugar que Deus decidiu. Então eu aprendo nesse texto, e Deus quer nos ensinar nesse texto, irmãos. No mundo teremos aflições. O fato de estar desconfortável, o fato de ter o perigo da guerra, o fato de eu achar que eu já não tenho mais idade, o fato de eu achar que eu sou idoso, não importa. O que importa é que eu vou estar no lugar que Deus disse que é ali. Todos nós temos um Refidim. Todos nós temos um Refidim. Aí o texto vai continuando. Eu quero que você veja agora o seguinte texto em Êxodo, capítulo 17. Vamos seguir esse texto e olha aqui que coisa interessante. Aí o povo murmura, o povo reclama, Aí quando chega no versículo 8, 17:8, coloca na tela. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim. Amaleque veio, sitiou, o povo está murmurando e começou uma guerra. Versículo 9. Olha só que desenho bonito. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens, saia peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Moisés sabe onde é o lugar e qual é o papel dele naquela guerra. Vou repetir: Moisés sabe qual é o lugar e qual é o papel naquela guerra, naquele confronto. Você sabe qual é o teu lugar? Você sabe qual é o teu papel? Pastor, eu não sei. Então peça a Deus rápido, correndo. E Deus vai dizer para você: o teu papel agora é calar a boca, é fechar. O teu papel agora é ir para a intercessão. O teu papel agora é entrar num propósito. O teu papel agora é esse. Deus tem um papel em cada momento. Não era para Moisés, diferente de Davi, e enfrentar os amalequitas. Olha isso, que discernimento de Deus. Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e sai. Irmãos, Moisés é o líder, Davi é o líder, Moisés é o líder. Olha que contraste. Davi, ele terceirizou e mandou Joabe.
Moisés, líder, podia dizer: não, eu vou com vocês, eu vou com a tropa. Não, ele discerniu. Moisés disse: Josué, você vai lutar, e eu estarei no cimo do outeiro, e o bordão de Deus vai estar na minha mão. Deus tem um papel específico para cada um. Bota isso no teu coração, por favor. Deus tem um papel para cada um. Fique no teu papel. Viva nele. Diz: Deus, eu estou no meu papel. Rapaz, será que Josué sabe? Será que Josué tem experiência? Não importa. Fique no papel que Deus desenhou para você. Quer vitória? Fique no papel. Versículo 10, vamos na sequência agora. Fez Josué como Moisés lhe dissera. Josué recebe uma ordem e faz exatamente o que a ordem veio para ele. Cumpra o teu papel. Fique no lugar que Deus tem para você. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Versículo 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Aqui está o princípio, irmãos, da intercessão. Aqui está o princípio da cobertura. Você não ouviu o que eu disse? Aqui está o princípio da intercessão e da cobertura. Quando o inimigo se levanta, tem papéis definidos para cada um. Você ouviu o que eu disse? Quando a guerra se levanta, tem papéis definidos para cada um. E se há uma falha num lado, o inimigo vence do outro. Escute, os amalequitas venciam, não porque eram mais fortes, mas eles venciam, porque o papel de Moisés, às vezes, falhava um pouco. Olha o que diz o texto: quando ele abaixava a mão, quem vencia? Ou seja, o meu papel bem feito traz vitória na casa. O teu papel bem feito traz vitória na casa. Pai, seja o sacerdote. Seja o sacerdote. Seja o exemplo. Seja o exemplo. Seja o exemplo. Seja o exemplo. O teu papel mais forte, ele faz a perfeição da vitória. Aonde Moisés está, não dá para ver a batalha. Mas Deus está dizendo para mim, que quando ele abaixa a mão, o inimigo cresce e vem. Mas quando ele levanta, inverte. Josué vence a guerra. Eu quero que você entenda isso hoje. Novos casados, jovens, cada um cumpre o seu papel. E cobre do outro. E cobre do outro. Você está fazendo o teu papel? E cobre do outro. E se cobre mutuamente. Cada um cumpre o seu papel. Aqui está a cobertura, aqui está a intercessão. Porque senão fica capenga, irmãos. Um carro, para andar bem, ele tem que estar com os 4 pneus calibrados. Porque se um lado estiver baixo, ele vai ficar torto. Cada um cumpra o seu papel e não terceirize. Josué, eu já estou idoso, eu já estou com idade, então você vai lutar. Não, você vai lutar com o braço da força, e eu vou lutar com a intercessão. Eu vou estar rogando a Deus, eu vou estar gritando aos céus. Eu vou estar gritando aos céus. Se você fizer isso, irmãos, vai ter milagre. Seguindo o versículo, próximo versículo, versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Estava cansado, deu cãibra. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E ele se assentou nela, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos até o pôr do sol. Deixa eu me fazer uma pergunta. Você tem na tua lista de amigos intercessores de oração? Você tem essas pessoas? Então crie esse grupo de pessoas que são pessoas que sustentam.
Veja, Arão e Ur não levantavam, só sustentavam. Irmãos, eu vou chamar de bem-aventurados, são aqueles que têm quem sustenta. Bota aí na tua agenda aí, não, esse grupo aqui é um grupo que sustenta, sustenta, dá suporte, bota aí na tua lista pessoas que sustentam o teu casamento, a tua saúde, o teu emprego, sustenta o teu curso, te sustenta, coloque pessoas que te sustentam, coloque isso, e você vai dizer, olha pastor, Deus deu vitória. Cansou, tem hora, irmãos, tem hora que a minha intercessão cansa, tem hora que a gente está orando tanto e não vê, e cansa, e vem um peso, aí Deus levanta pessoas para sustentar, suporte. Irmãos, eu quero pedir a Deus que nessa igreja tenha suporte, pessoas que, pastor, qual o teu ministério? Meu é de suportar, eu sustento, eu estou sustentando. Há anos atrás fizemos uma cruzada na Praça do Terço, e um homem envolvido no crime chamado Vicente, eu não sei quem conheceu, hoje é um pastor Vicente, ele aceitou Jesus. Alguém conhece Vicente? Conhece Vicente? O presbítero Anderson conhece. O Vicente hoje ele dirige um trabalho em São Paulo de recuperação de pessoas de rua. Muito bem, naquele tempo ele era um bandidão, ele era envolvido lá. Eu não conhecia o Vicente. E Deus trouxe uma graça especial. E na hora do convite, eu disse, você que está se escondendo. Ele estava escondido atrás, se escondendo, ouvindo, mas se escondendo. E ele veio e confessou Jesus, recebeu Jesus, e Deus libertou, e hoje ele é um pastor. Mas o mais bonito disso, é que quando acaba o culto, e eu venho descendo a Rua Nova Brasília, passei pela porta da igreja, antigamente era a congregação de Nova Brasília, e vem saindo uma irmã, e eu desci feliz por tudo que Deus fez, por tudo que Deus salvou, por tudo que Deus fez maravilha. Irmão, Deus bradou naquele dia de maneira muito forte. E eu venho descendo a rua, já cansado, suado, e ela vai saindo para a rua, e eu olhei para ela, o pastor, pai do senhor, pastor. Aí eu falei, brinquei com ela, menina, tu não foi, menina? Você não perdeu o culto, foi um cultaço. Ela olhou para mim e falou assim, não, pastor, eu não fui, mas eu estava aqui de joelhos, eu estava na intercessão, eu estava aqui gritando com Deus, para Deus fazer glória, trazer glória, maravilha. Irmãos, na hora veio um tremor, eu falei, minha irmã, eu estou descendo alegre pelo que aconteceu, agora eu descobri por que aconteceu. Me dá aqui um abraço. Eu lembro que abraçamos e nos alegramos ali, na rua, já rua vazia, já era tarde. E eu entendi naquele momento, naquela hora, que tudo que tinha acontecido lá, todas as libertações que aconteceram, é porque tinha uma mão levantada para o céu. Sabe, irmãos, o valor disso? Cada um sabe o seu papel. Estamos num tempo que está trocando os papéis todos. Estamos trocando os papéis. Estamos trocando tudo que é papel. Trocando tudo que é papel. O papel da maternidade, o papel do cuidado, estamos terceirizando para A, B, C, D, pastor, não, porque até, irmãos, em nome de Jesus, não fique chateado comigo, mas, fique no teu papel. Eu terceirizo, até funciona, mas, não é o que Deus queria, e pode ser que a coisa saia do trilho. Aí o texto diz que eles seguraram aquilo e ficaram até o pôr do sol, irmão. Ou seja, horas com a mão de Moisés lá, apontada, mas sustentando. Versículo 13. E Josué desbaratou Amaleque. Esse texto, quando eu leio ele isolado, o texto sem contexto, o que eu digo assim? Leia comigo, vambora. E Josué, o quê? Desbaratou Amaleque e a seu povo o quê? O que eu vou dizer? Uau, cara, grande guerreiro. Foi isso? Não. Por que Josué fez tudo isso? Por que essa vitória toda? Porque uma mão estava levantada.
Porque uma mão estava levantada para o céu. Irmãos, cada um no seu papel. Cada um. E eu quero pedir que cada esposa e cada marido façam a mesma oração. Senhor, traz a minha esposa para o papel dela. E a mulher vai dizer, Senhor, traz o meu marido para o papel dele. Porque, irmão, se alguém estiver fora do papel, vem vento, vem tempestade. Vem tempestade. Essa semana alguém falando comigo que a mulher está numa direção, porque o marido quer tomar outra direção. E olhando de longe, a gente sabe quem está com a direção errada. Mas a gente fica fora do nosso papel. E não mede consequências. E não mede peso da consequência. Que a conta vai chegar. Então, em nome de Jesus, irmãos, no tempo que eu tenho que discernir qual é, eu vou celebrar, eu vou estar no lugar certo. Eu não vou terceirizar, eu não quero, eu não vou. É decisão, que seja também a tua decisão. Aí o texto vai continuando dizendo, versículo 14, na sequência. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória no livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Na sequência seguindo, e Moisés edificou um altar, e lhe chamou o Senhor, é o quê? Minha bandeira. Quem venceu foi Josué, mas quem edificou o altar foi Moisés. Moisés passou o dia todo com a mão levantada, está com cãibra, está cansado, terceiriza, contrata alguém, manda alguém fazer. Não, o papel é meu, é teu. Não terceirize o intransferível, é teu papel. E Moisés levantou um altar, ele, talvez Arão falou, Moisés deixa comigo, não, é meu papel. É teu papel levantar esse altar, é teu papel abençoar a casa, é teu papel começar a oração, é teu papel ministrar a bênção, é teu papel, sabe, fazer a convocação, é teu papel. Não terceirize, não terceirize. Às vezes Deus nos dá uma esposa de reteté, de oração. O que a gente faz? Fica na sombra. Não, ela que ora. Não é ela que ora não, o papel é teu. Ela até pode orar, mas o papel é teu, o comando é teu, a direção é tua, o cockpit é o teu, é você. Assuma o teu papel. Rápido, que é tempo de guerra. Não, ela é mais crente do que eu, então eu estou tranquilo. Não fique tranquilo não, entre em desespero. Diga que você tem que entrar em desespero. Não, é um bom marido, ele faz mercado, paga conta, paga tudo, tudo em dia. Mas esse não é o papel. O papel é cada um cumprindo a sua parte. Em nome de Jesus. Versículo 16. Vamos para o 16. E disse, portanto, o Senhor. Agora eu quero que a igreja leia comigo. Fique de pé para ler esse texto. Agora você tem que ficar de pé. Fique de pé, por favor. E todo mundo lendo esse texto. Bora assim. Disse, portanto, quem? Porquanto o Senhor, quem está dizendo? O Senhor. Jurou. Haverá o quê? Guerra do Senhor contra Amaleque. Quando? Diga assim. Faça até hoje. Até hoje essa guerra está aí. Até hoje o espírito de Amaleque está aí. Eu disse até hoje. O espírito de Amaleque é até hoje. Por que tanta guerra, tanta separação, tanto conflito, tanta coisa? Por quê? Por que tantos filhos esfriando na fé? Por quê? Por que tanta frustração? Por quê? Por quê? Porque Amaleque está guerreando até hoje. Irmãos, cada um fique no seu papel. Cada um. Vai ter hora que é a mulher que vai partir para a guerra e você vai para a boca no pó. E vai ter hora que é você que vai e ela está com a boca no pó.
Vai ter hora que vai cansar, e vai, aí você olha e cansou, aí você tem suporte. É tão bonito, irmãos, quando alguém liga para você e diz: rapaz, estava aqui orando e pensei em você, e orei por você. É tão gostoso isso, irmãos, é tão bacana isso. A ligação de longe, de longe, de longe, de longe. Você recebe assim: rapaz, eu estava hoje aqui pensando assim, pensei em você e orei por você, estou orando por você, tudo bem? Tá, pô, obrigado, obrigado. Como é gostoso isso, como isso é bom. Deus tem isso para mim e para você hoje, sabe? Irmãos, é inevitável ter o ataque de Amaleque, mas também, eu vou dizer uma coisa para mim e para você: nós vamos estar no lugar, nós vamos estar na nossa posição. No tempo de sair para a guerra, eu vou sair. No tempo de cantar, eu vou cantar. No tempo de chorar, eu vou chorar. No tempo de celebrar, eu vou estar no tempo certo. Eu vou estar em linha com o tempo. Eu vou estar em linha com o meu tempo. E eu quero pedir isso a você nessa manhã de domingo. Eu quero pedir por cada família, cada criança, cada menino, cada menina. Eu quero pedir isso. Domingo passado nós oramos por uma criança que caiu da janela, terceiro andar. A criança veio a óbito. Aí você para e pensa: meu Deus, será que alguma coisa poderia ter acontecido para não chegar a esse ponto? Será que alguém não perdeu esse time? Se eu perguntasse a Davi: Davi, que texto você queria tirar da tua história? Ele vai dizer: eu queria tirar esse texto aqui. Eu queria ter estado na guerra naquele tempo. Eu queria ter tirado. Eu queria ter estado, porque Betseba não existiria, Urias estaria vivo. Sabe, a gente perde times. Se eu perguntar àquele pai: e você? Eu queria ter levado meu filho. Eu mandei meu filho com dor, o empregado meu levar. Eu nunca mais o vi. Eu não sei qual o tamanho dessa lacuna. Eu não sei qual é o tamanho deste buraco. Há um tempo de Deus. Há um tempo de Deus. E eu quero orar por você nessa manhã, por isso. Pastor, eu tenho estado fora do tempo, eu perdi momentos únicos. Eu perdi esse momento únicos. A escola da minha neta inventaram a tal festa do Dia dos Avós. Dia de semana, luta, né? Ela diz: vou a festa do Dia dos Avós. Aí você tem que ir para lá. Aí você olha e ela olha, você vê que os olhinhos brilham. Você está cheio de coisa para fazer. Deus trouxe você hoje aqui. E eu quero orar, mas eu quero ler novamente o versículo 1 de 2 Samuel 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe. Eu quero pedir a Deus que a narrativa do capítulo 11 nunca aconteça na tua vida. Nunca aconteça na tua vida. Davi viu aquela mulher, desejou, cobiçou, tomou-a. E ela diz em seguida: eu estou grávida. Ou seja, aquela guerra levou um tempo, certo? Aqui tem mulheres que são inteligentérrimas. Ninguém sabe que está grávida no dia seguinte da relação sexual. Esse texto tem um detalhe, eu me apaixono nos detalhes. O texto diz que essa mulher estava tomando banho, porque ela estava fazendo a purificação dela. Vou usar uma linguagem muito médica.
Havia terminado o período menstrual dela. E ela estava se banhando. E o ritual judaico exigia isso. Terminou a menstruação dela. E exigia uma purificação, uma lavagem. Então ela estava exatamente, terminou a menstruação, ela estava se purificando, se lavando. Davi olha nesse dia. Ou seja, a menstruação terminou ontem. Ele se apaixona, se enfeitiça, chama ela. Faz sexo com ela. Diz o texto assim, ela vem agora e diz assim, eu estou grávida. Quanto tempo depois? 30 dias. A menstruação não é semanal, é semanal? É quinzenal? É o quê? Mensal. 30 dias. Joabe e os homens lá na guerra já se passaram. E ela agora vem e diz assim, eu estou grávida. Ou seja, tinha que menstruar essa semana e não menstruei. Eu estou grávida. Então já tinha transcorrido 30 dias. Ela agora está grávida. Joabe guerreando. Onde está Davi? Em casa. Em casa. No palácio. Onde devia estar? Lá. Aí ele manda o mensageiro chamar. Aí vem o marido. 30 dias depois. Aí ele manda o marido ficar de licença em casa. Vai para casa. Deita com a tua mulher. Ela está grávida mesmo. Deita com ela. E se você contar o prazo, vai achar que a criança nasceu fora do prazo, né? Nasceu prematura. Ia ser prematura para Urias. São 40 semanas, são 9 meses. Ele veio um mês depois. A criança, para ele, nasceria com 8. Ele se recusa porque ele é nobre. Não, estamos na guerra. Jamais eu faria isso. Davi o embebeda, faz de tudo. Observe, irmãos. Tudo porque era tempo do rei estar onde? Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando contigo. Há uma guerra de Amaleque. E Deus tem um lugar para cada um de nós. É na intercessão, é no suporte, é na linha de frente. Tem um papel definido para cada um. Não terceirize, não troque, fique no teu papel. Porque a conta é muito alta, a conta é caríssima, a conta é muito alta. Assim diz o Senhor, e eu não quero que você pague uma conta tão alta. Amém, queridos?